Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já há algum tempo que eu gostaria de ter vindo, assim em direto, mas não me tem sido possível ultimamente, também devido aos meus horários. Mas o tema que trago hoje e a receita que também vos trago hoje é algo que eu já tenho em mente trazer e partilhar aqui na página há bastante tempo. Principalmente porque agora começa o inverno e principalmente hoje as temperaturas baixaram bastante e muitas vezes nós sentimos esta estação também no nosso corpo, não é? Principalmente quando vem o frio, quando vem a umidade, toda a nossa parte muscular, toda a nossa parte articular acaba por se ressentir um bocadinho mais. E muitas vezes, ou algumas vezes, quando eu atendo em consultas pessoas com estas questões, eu costumo passar a essas pessoas esta receita que vos vou transmitir hoje como complemento adicional. Porquê? Porque quando nós temos dores no nosso corpo, não é? Principalmente se forem dores musculares, dores articulares, sejam mais agudas ou mais crónicas, pode haver também o fator genético, aqui a ter alguma influência para nós desenvolvermos mais essas dores ou mais problemas ao nível dos músculos e das articulações, não é? Uma predisposição genética já para isso mesmo, mas muitas vezes também são os nossos hábitos de vida que fazem com que esses problemas articulares ou musculares se acabem por manifestar. E nessas situações, obviamente, e trabalhando eu com medicina natural, uma dos primeiros fatores a ter em consideração é a alimentação da pessoa, não é? Como é que cada um de nós se alimenta, que tipo de alimentos nós escolhemos mais, se a nossa alimentação é mais monótona, é mais diversificada, se está de acordo com aquilo que o nosso organismo realmente precisa, não é? Porque cada organismo é um organismo diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Mesmo às vezes pessoas com constituição muito idêntica são pessoas que em termos de alimentação vão precisar de alimentos diferentes para extraírem daí os nutrientes. Portanto, a parte da alimentação tem aqui um peso muito, muito forte. Não há praticamente ninguém que venha ter comigo para consulta em que eu não faça ou não traga essa consciência à pessoa de que é importante fazer ajustes alimentares e muitas vezes até uma desintoxicação, não é? Porque às vezes por falta de conhecimento ou falta de informação nós não nos alimentamos bem e o nosso organismo acaba por lidar com uma grande carga tóxica, com um pH bastante ácido ao nível do sangue, que depois também vai trazer essa acidez para os tecidos, para os fluidos e para as articulações, daí depois aparecerem as tais dores articulares, que depois essas dores articulares podem gerar artrite, quando acaba por ser uma inflamação que se deposita ali pela acidez dos tecidos, causada, lá está, muitas vezes pela nossa alimentação e maus hábitos, e outras vezes acaba por ser a degeneração das articulações, que tem o nome de artroses, não é? Que também por si só causam dores, seja a artrite causada pela inflamação ou a artrose pelo desgaste articular, causam dores ao nível das articulações. E depois também interfere, não é, com a parte dos tecidos, com a nossa parte muscular, devido a toda essa acidez. Então, pronto, o fator alimentação tem aqui um peso muito forte e estava a dizer que muitas vezes esses ajustes alimentares são necessários. Muitas vezes
Hoje em dia já vamos tendo algum conhecimento e nós próprios já vamos tomando outra consciência, que às vezes pode ser suficiente nós conseguirmos fazer isso por nós próprios, outras vezes precisamos mesmo de alguém que nos ajude, um profissional de saúde que tenha uma visão um bocadinho diferente, obviamente mais sabedoria, conhecimento e a experiência, para nos ajudar então a fazer essas alterações. Para quem está aqui a ver o vídeo, não se preocupem, porque eu também vou depois colocar este vídeo no YouTube e vai ficar também disponível aqui no Facebook, portanto quem não conseguiu apanhar aqui a informação de início também não tem problema. Eu depois acabo também por ver mensagens, se desejarem, e vou respondendo às mensagens. Pronto, e então muitas vezes é então necessário fazer então esses ajustes, e as plantas medicinais também têm aqui também nos vão dar aqui uma ajuda muito, muito grande quando existem então estas situações de dor. E quero então trazer-vos esta receita, que é uma receita bastante benéfica, bastante simples de fazer. E para isto o que é que nós precisamos? Esta receita vai ser usada num banho, que pode ser um banho de imersão ou pode ser também para quem não tem banheira, aí já se torna um pouco mais complicado fazer, portanto, o banho no corpo todo, mas a pessoa pode fazer, por exemplo, nos pés, principalmente para quem tem dores nos pés, para quem tem artroses nos pés, para quem tem algumas dores que acabam por ser limitantes. Lembram-se daqueles escalda-pés à moda antiga? É mais ou menos isso, pronto. É irmos resgatar esse conhecimento que nos foi passado e que às vezes está esquecido e que ficou um bocadinho perdido. Então, vamos lá. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de 2 colheres. A luz está um bocadinho forte, não sei se conseguem ver, mas pronto. Aqui estão sal rosa dos Himalaias. Vão precisar 2 colheres de sal rosa dos Himalaias, 2 colheres de bicarbonato de sódio, aqui já se vê um bocadinho melhor, 2 colheres de bicarbonato de sódio e 2 colheres de sais de Epsom. E então estes 3 ingredientes funcionam muito bem juntos. Os sais de Epsom são os sais que não são muito falados cá em Portugal, mas a origem deles, eles foram descobertos na Inglaterra, numa cidade que se chama Epsom. Eu, por acaso, quando vivi na Inglaterra, vivi precisamente nessa zona, na zona de Surrey, e nessa região de Surrey, existe então esta cidade onde foi descoberta estes sais. Portanto, na Inglaterra, estes sais são muito conhecidos e estão disponíveis nas farmácias e até nos supermercados. O que é que estes sais eles vão fazer? Eles são assim uns sais branquinhos. Que pena não vos consegui mostrar, porque realmente liguei. Hoje, como está escuro, tive que ligar aqui a luz e não conseguem ver. Mas são uns sais assim bastante fininhos e são soltos. Estes sais, eles são sulfato de magnésio e a melhor forma de nós absorvermos o magnésio é mesmo nesta forma do sulfato. Qual é a principal função dele? Eles atuam como relaxante muscular, então tudo o que sejam dores, contraturas musculares, ele atua maravilhosamente, porque vai precisamente, através do banho de imersão, dar este magnésio que vai atuar como relaxante muscular aos tecidos. Esta é a principal função dele, para além também de ajudar a desintoxicar os tecidos. Mas a principal função é de relaxante muscular para ajudar a relaxar os músculos, a melhorar a circulação sanguínea e então a ajudar a libertar toda aquela tensão, todas aquelas contraturas que nós acumulamos agora mais no inverno, pela postura, também muitas vezes pelo nosso trabalho. Quem trabalha ao computador tem muitas vezes aquela tensão ao nível da zona superior das costas ou até zona lombar.
e atuam mesmo muito bem nessa situação. Depois nós temos então o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ajuda a alcalinizar os tecidos pelo seu pH, portanto ajuda também como um desintoxicante a desintoxicar essas toxinas, essa acidez que estão presentes nos tecidos pela nossa alimentação e muitas vezes pelo estilo de vida, porque não há ninguém hoje em dia que não precise de desintoxicar o organismo, mesmo quem tem muito cuidado com a alimentação. Porquê? Porque os nossos solos estão cheios de químicos, não é? O ar que poluímos não é um ar limpo. As nossas emoções também produzem toxinas ao nível do nosso organismo e então todos nós precisamos de desintoxicar. Eu tenho um vídeo também aqui no YouTube em que falo sobre a desintoxicação e a importância de desintoxicar o nosso organismo com alguma frequência, e também vos vou colocar aqui então no link para que depois possam ver e perceber também algumas coisas importantes. Depois temos aqui então o sal rosa dos Himalaias. Este sal é bom porquê? Porque ele é rico em minerais. É um sal que não é agressivo como o sal de culinária comum, não é? Que é muito elevado em níveis de sódio, e este sal é um sal que tem vários minerais, ou seja, ele ajuda a remineralizar os tecidos. Portanto, vai dar os sais minerais que os nossos tecidos tanto precisam. E estes sais são ótimos, principalmente agora nesta altura, para ser usados então num banho de imersão. Que pode ser um banho mais quente, pode ser um banho menos quente. Se tiverem tensão baixa, convém que não seja um banho tão quente, não é? Se tiverem uma tensão normal, pode até ser um banho mais quente, também para ajudar a relaxar mais os músculos. Se tiverem algum tipo de inflamação no corpo, como por exemplo artrite, e a inflamação ela manifesta-se por calor, por rubor, por inchaço, se tiverem esse tipo de sintomas, eu aconselho a que façam um banho quase à temperatura normal, porque se esse estado inflamatório já está a produzir demasiado calor no corpo e dor, então se lhe vamos dar mais calor através do banho, pode piorar essa situação, ok? Mas de resto, tudo o que seja dores articulares, dores musculares, este banho é muito bom. E obviamente que também tudo que seja um banho um bocadinho mais morninho e o contacto com a água nos vai ajudar a relaxar bastante, que é muitas vezes aquilo que nós também precisamos, que a nossa mente precisa, é de relaxamento. Então, 2 colheres de cada, eu vou juntar uns com os outros, colocam mesmo assim numa tacinha, 2 colheres de sopa de cada, mexem, ok? E o que é que vamos fazer a seguir para ajudar então ainda mais nestas dores articulares? Existem 3 óleos essenciais que são muito bons e que podem usar. Um deles, que eu tenho aqui, é a cânfora, que é purificante e energizante. Com esta luz toda, dificilmente veem, mas pronto, não interessa. Tenho aqui óleo essencial de cânfora, tenho aqui outro óleo essencial que é muito bom. Portanto, existem variadíssimos tipos de eucalipto. Este eucalipto, o eucalipto citriodora, é um eucalipto específico para dores reumáticas. Os outros eucaliptos têm, por exemplo, se for o eucaliptus globulus, tem um efeito mais descongestionante e expectorante quando nos constipamos, quando apanhamos uma gripe, quando temos muita congestão, muito muco. Esse eucalipto é muito bom. Para dores articulares e musculares, este eucalipto citriodora é excelente. Se tem esta sintomatologia, é um óleo essencial que podem comprar, ter sempre em casa. Se não tiverem banheira, não conseguirem fazer, podem fazer nos pés. Se tiverem então nos pés essas dores articulares, que muitas pessoas têm, não é? Depois podem também recorrer ao óleo essencial de gengibre. Esse é um óleo muito quente, portanto, se tiverem algum problema de pele, não aconselho usarem esse. E é muito importante
terem precaução quanto às gotas dos óleos essenciais. Nos óleos essenciais, perdão, o menos é mais, ok? Não é por pôr mais gotas que vai fazer mais efeito, muito pelo contrário. Isto são pequenas embalagenzinhas com um potencial tremendo de óleos que são extraídos diretamente das plantas, das folhas, das flores, etc. Portanto, cada gotinha tem aqui uma quantidade muito grande de princípio ativo. Se fizerem só para os pés, por exemplo, numa bacia, eu aconselho umas 4 gotas. Se for, por exemplo, num banho, mais ou menos umas 15 gotas, por aí. Mas não ultrapassar muito mais. Até porque quando ultrapassamos podemos criar irritação na pele, podemos criar algum tipo de alergia, enfim, até toxicidade, está bem? É importante ser conscienciosos. Mas estes 3 óleos essenciais são fantásticos. Podem adquirir os 3, podem adquirir só um. O óleo essencial de alecrim também é dos meus preferidos, porque é revigorante, é estimulante, é um óleo essencial que nesta altura, quando temos baixas de energia, é bom usar quando precisamos assim de obter aquele boost para nos dar aquela revitalização, ajudar a concentrar, a trazer foco. É um óleo excelente, que atua também muito bem ao nível da limpeza energética, da limpeza das nossas energias, e muito bom então para estas questões de dor, ok? E é muito simples, misturam estes 3 ingredientes na vossa banheira com uma temperatura aceitável, que seja agradável para vós. Misturam então umas gotinhas de um dos óleos essenciais ou fazem uma mistura com dois destes que desejarem e ficam por volta de uns 20 minutos. Como eu disse no início, esta receita é um complemento, está bem? Todas as receitas que eu passo aqui e que vos deixo também no canal no YouTube, elas não são a cura das vossas mazelas, das vossas maleitas. Elas atuam sim como complemento. E obviamente que mesmo estes ingredientes naturais, eles têm de ser usados com consciência. Atenção a esses vídeos malucos que dizem que das receitas milagrosas e que experimente isto que vai ficar curado, basicamente, porque esses vídeos só querem visualizações e muitas vezes interferem com outras questões que as pessoas têm, não é? Porque obviamente estarmos a falar para diversas pessoas, nós não conhecemos as pessoas, nunca as vimos sequer, muitas delas, não sabemos que outros problemas ou que historial de saúde é que as pessoas podem ter, então é preciso ser muito consciencioso. E também ao bicarbonato de sódio. Às vezes existem receitas relativamente ao bicarbonato de sódio para esfregarem o bicarbonato de sódio no rosto, para usarem o bicarbonato puro nos dentes, que vos vai fazer os dentes ficarem brancos. O bicarbonato de sódio é um sal, portanto, um sal por si só é agressivo. Então, quando estamos aqui a falar no bicarbonato de sódio puro, ele vai-vos danificar a vossa pele. Não digo tanto a pele do corpo, se usarem uma vez ou outra esporadicamente, se esfregarem, por exemplo, com água como esfoliante, mas ao nível do rosto, sim, nunca usem o bicarbonato puro no rosto, está bem? Ele vai remover completamente o filme hidrolipídico do rosto, que é aquela camada de gordura que nós temos que protege a nossa pele, vai danificar a vossa pele, fragilizar a vossa pele, alterar o pH e depois produz manchas e é preciso ter muito cuidado com isso. E o mesmo nos dentes, não é? Porque ele, sendo um sal, ele vai remover o esmalte dentário e uma vez que nós percamos isso, não há volta a dar. Portanto, é preciso ter cuidado, porque às vezes nesses disparates fazemos aqui mal a nós próprios e depois ficamos com situações um bocadinho complicadas. Mas ele, em combinação então com estes outros sais, é excelente, é muito bom, podem fazer
tanto quanto eu sei do meu conhecimento, não interfere com nada, só atenção à temperatura da água do vosso banho. Se tiverem tensão então baixa, não convém que coloquem a água muito quente, porque podem não se sentir muito bem. Mas de resto, sim, é um excelente complemento a outro tipo de tratamento qualquer, não interfere com qualquer tipo de medicação que estejam a tomar. Aqui o bicarbonato de sódio, ele também é bom para se tiverem eczemas, psoríase, usar em menos quantidade, mas existem estudos que dizem que sim, nesse tipo de problemas de pele, ok. Aqui o sal, este sal dos Himalaias já não vos aconselho para esse tipo de situações, mas o bicarbonato de sódio sim, se for usado também com moderação, tem algumas propriedades benéficas. E era esta a receita que eu vos queria trazer hoje, que eu já tinha em mente trazer-vos e aproveitar agora este inverno em que nos está a pedir tudo o que seja mais calor para dentro do corpo, ou seja, estes banhinhos mais quentes, as bebidas mais quentes, a comida mais quente, ok? Portanto, nesta altura, comidas frias a sair do frigorífico, não. Saladas também não é aconselhado no inverno, portanto, porque as saladas e as frutas são mais típicas de verão e agora de inverno nós precisamos de outro tipo de alimentos. É basicamente alimentação de acordo com a estação. E pronto, e desejo-vos um resto de um bom dia. Este vídeo, como eu tinha dito, vai estar disponível aqui depois no Facebook e vou partilhar também no canal da Terra Mãe Reconectar lá no Instagram. E se tiverem questões, depois podem colocar que eu depois responderei a elas, está bem? Um resto de um bom sábado, um beijinho e aproveitem o vosso dia. Obrigada e até à próxima.